Sejam todos bem-vindos ao canal, se inscreva, deixa teu like, teu comentário, sua sugestão. Você que não é inscrito aí, se inscreva no canal para nos ajudar ao canal crescer e também a gente poder fazer mais conteúdo. Falar aqui do São Paulo e do Palmeiras, da polêmica que teve de São Paulo e Palmeiras, né? Essa polêmica aí de hoje, da arbitragem do Ramon Abate Abel, né? Que aqui tá a notícia na ESPN. Então eu vi essa notícia rolando aí, eu não sabia se era verdade ou não, porque o site que estava mostrando não tive muita confiança, mas eu vi aqui na ESPN ele foi afastado, o árbitro, mas o VAR desse confronto, né, foram afastados, do confronto São Paulo e Palmeiras, no qual foi uma discrepância, né, gente? Foi algo assim, tenebroso o que fez o Ramon da Batiabel. Porque o que aconteceu, não tem como você falar que não é pênalti. Um lance que, mesmo o cara escorregando, o jogador do Palmeiras, ele fez um pênalti no tapa. Não tem como ali você negar que é um pênalti, só se você quiser mudar a regra do futebol. Você fala, poxa, vou mudar a regra do futebol nesse momento aqui, vou criar outra regra. Contato na área não é pênalti. Aí tudo bem. Mas aquele contato é pênalti, claro. Não tem como você voltar atrás e falar que não é pênalti aquilo ali. E o VAR não chamou. Cara, vou ser sincero para vocês. Não há necessidade de o VAR chamar naquele tipo de lance. Ele estava na frente do Ramon. Qual era dele? Dar o pênalti. É um árbitro que tem uma certa experiência já, eu creio. Né? Então, poxa, era o mínimo ter dado o pênalti, ter apitado aquele pênalti. Tem o lance do André. Amanhã eu vou estar fazendo um vídeo aqui para vocês da análise do jogo, porque também teve jogo, tá? Não foi só o erro da arbitragem, não. Teve um São Paulo muito bem no primeiro tempo, um São Paulo que anulou o Palmeiras, teve um Palmeiras com a substituição, a mexida do Abel, que foi excelente, também conseguiu gerar espaços para o Palmeiras vencer o São Paulo. Eu não estou tirando o mérito do Palmeiras aqui, você palmeirense que está aí no meu canal sabe disso, eu não estou tirando o mérito do Palmeiras, eu acho que o Palmeiras venceu com seus méritos, porque os gols que o Palmeiras fez no São Paulo foram gols válidos, tá? Não teve influência da arbitragem. Estou falando aqui da questão de lances no qual poderia mudar o resultado do jogo. Era o São Paulo com 2-0. Era 6 minutos do segundo tempo, no qual aconteceu esse lance. Se o São Paulo faz o terceiro gol 6 minutos do segundo tempo, iniciando o segundo tempo, eu acho que era isso, né? Eu acho que era mais ou menos essa minutagem que estava já. Se eu não me engano aqui, vocês me corrijam, tá? Mas amanhã eu verei melhor e a gente vai explicar melhor a minutagem. Eu acho que era no segundo tempo, já era no segundo tempo. Que o Luciano poderia ter chutado também aquela bola e dar o passe. E o jogador do Palmeiras ali escorrega e faz um pênalti no tapa. E não deu pênalti. Se o São Paulo faz o terceiro gol, poderia ter mudado a história do jogo. Poderia ter um resultado 3-2 até então. Mas não aconteceu isso. Então o São Paulo acaba sendo prejudicado, sim, nesse confronto. E muito prejudicado. Como eu já também aqui, em vídeos, Copa do Brasil, São Paulo e Palmeiras também já critiquei também o erro da arbitragem também, que foi até a favor do São Paulo naquele jogo. Também critiquei, não deixo de criticar aqui. Seja para qual for o time, eu vou criticar. Seja a favor do São Paulo, seja contra o São Paulo, a favor do Flamengo, contra o Flamengo, eu vou criticar, porque eu acho que a arbitragem ela destrói um trabalho de semanas de um treinador. O Crespo chegar nesse jogo de hoje tão bem como o São Paulo chegou, eu acho que o São Paulo deve ter orgulho do time hoje. O time jogou muito bem, o time anulou o Palmeiras, né? Não é qualquer confronto. O Palmeiras é um time bom nesse momento, um dos principais times do Brasil, juntamente com o Flamengo. O São Paulo consegue fazer um jogo digno. E a arbitragem acaba influenciando no resultado, que sim influenciou no resultado, porque poderia ter o terceiro gol. A expulsão do Andrés poderia ter ajudado, do Andrés Pereira também, tanto do Gustavo também, do Gustavo Gomes também, mas do Andrés, principalmente a entrada dele ali no Marcos Antônio, no qual até depois o Marcos Antônio sai do jogo para a entrada do Alisson. Não, para a entrada do Rodriguinho, né? O Alisson entra no lugar do Bobadilha. Poderia ter mudado a história do jogo, tá? Então, para mim é uma vergonha, cara. É muito ruim. Eu acho que o São Paulo hoje teve o Palmeiras como adversário, na realidade, mas o adversário do São Paulo hoje foi o Ramon, né, da Batiabel, e o presidente do São Paulo decidiu aparecer, né? Parece que está falando aqui que o presidente do São Paulo entrou em contato com o presidente da, da CBF, né? A direção do São Paulo entrou em contato com o presidente da CBF, acho que tá, porque o Júlio Casares ligou para o Samir, né? Samir Chaldi, acho que é isso, né? Presidente da CBF, para reclamar da arbitragem comandada pelo Ramon Abate-Abel no Choque Rei disputado no Morumbi, né? Do Morumbis, né? Assim como o São Paulo resistiu na nota oficial, tal, o São Paulo fez uma nota oficial aqui, a direção do São Paulo, mas eu acho que a direção do São Paulo não tem uma representatividade como tem a direção do Palmeiras, da Leila, como tem o Flamengo, tem uma representatividade na CBF. São Paulo não tem essa moral. Então, quando o time não tem essa moral, o time acaba sendo muito prejudicado dentro do seu campo.
Tu não vê isso acontecer com o Palmeiras, cara, lá no Allianz. Nessa discrepância de hoje, nessa coisa horrorosa de hoje, absurda, você não vê. Você pode ver um erro ou outro lá contra o Palmeiras no Allianz Parque ou no Maracanã contra o Flamengo, mas são erros menores. Erros que você coloca em pauta, mas não tão grave como o de hoje. Né? Aqui também tem a reclamação aqui também do José Boto, também do jogo entre Bahia e Flamengo. Eu assisti o jogo, eu tinha assistido a expulsão do Flamengo já. Eu não sei qual foi a causa da expulsão, não deu para mim ver o jogo inteiro. Vi o início, já tinha tido uma expulsão, depois teve a segunda expulsão, né, do Alisson. Mas assim a gente vai olhar depois, vamos ver o jogo completo depois para entender a primeira expulsão. Tá? E a reclamação do Flamengo também, que deve ser válida também, que a nossa habilidade é uma porcaria, né? Mas teve jogo? Sim, teve jogo. Vou abrir o campeão aqui pra gente falar um pouco, tá? Desse jogo. Amanhã vai ter vídeo, tá bom? De análise do jogo do São Paulo e Palmeiras. Tanto falando do São Paulo, tanto falando do Palmeiras também, tá bom? Você quiser nos ajudar aí na parte financeira, que nosso Pix está aqui em cima, tá bom? Fica à vontade para nos ajudar. Qualquer valor vai ser muito bem-vindo aqui pro nosso canal, tá? Vou aqui abrir o campeão aqui para a gente falar um pouco desse confronto também, que teve jogo de bola também, tá? Não foi só erro de arbitragem, não. O São Paulo jogou bem. O Palmeiras também conseguiu fazer um bom jogo, também contra a equipe do São Paulo, tá? Só vou apagar aqui esses pontos aqui para não atrapalhar. São Paulo vai a campo com Sabino, com Arboleda, com Alan Franco, né? São Paulo veio com a sua linha de três normal, comum. Cedrite e Enzo Dias, que fizeram um jogaço, tá? Principalmente o Enzo Dias, jogou muito o Enzo, tá? Bobadilla, o Pablo Maia, mais o Marcos Antônio, que é a peça fundamental do São Paulo, Luciano e Tapia, a primeira vez que os dois jogam juntos, não lembro, não, acho que não, né? E a segunda vez que os dois jogam juntos, Luciano e Tapia. Eu acho que hoje o time do São Paulo não tem nenhum jogador para me pontuar que fez um bom jogo hoje, cara. Eu acho que todo mundo foi muito bem aplicado naquilo que pediu o Crespo, tá? O modelo de jogo que pediu o Crespo, o São Paulo foi muito bem aplicado, tá? No primeiro tempo, o São Paulo foi superior à equipe do Palmeiras, muito superior pelo seguinte, eu acho que o São Paulo ele conseguiu no primeiro tempo anular bastante a equipe do Palmeiras em diversos pontos que o Palmeiras tem positivos, o São Paulo conseguiu anular os pontos positivos do Palmeiras. Isso é o futebol, tu anula um ponto positivo do teu adversário para que a tua evolução em campo positiva ela possa aparecer, tá? O São Paulo conseguiu achar os erros do Palmeiras e neutralizar o Palmeiras nos acertos do Palmeiras. Isso é interessante. Um exemplo, o Palmeiras veio com o Murilo, veio com o Gustavo Gomes, Giai, veio com o Piquerez, veio com o volante, né, o Aníbal Moreno, Veiga, entrou nesse jogo, veio jogando nesse jogo, Andréas Pereira, Felipe Anderson, Alan Franco e mais o Vitor Roque, né? Veio com o time que o Palmeiras realmente vem, acho que a mudança aqui vem o Veiga, né? Nesse jogo, o Veiga não estava jogando em algumas partidas, né? E veio o Veiga nesse jogo, que eu acho um bom jogador, e nesse momento agora está no banco, mas é um bom jogador, o Veiga, assim, né, do Palmeiras, com altos e baixos. O que acontece aqui? Vamos lá. O São Paulo neutralizava a equipe do Palmeiras de uma forma aqui. Quando a equipe do Palmeiras tinha posse de bola, Felipe Anderson, Andréas, mais o Veiga, aí você pode mudar aqui o posicionamento de marcação desses jogadores aqui, você pode colocar o Andréas aqui, o Veiga mais aqui trabalhando um pouco por dentro, mas o São Paulo encaixava essa marcação central aqui e conseguia neutralizar o meio do Palmeiras. Essa construção central do Palmeiras era neutralizada pela equipe do São Paulo. O São Paulo marcava muito bem. O Palmeiras também é uma equipe que trabalha muito pelo lado de campo. Isso todo mundo sabe, né? Uma das armas fortes do Palmeiras, do Abel, é o corredor. É o corredor. Quando eu digo aqui que esses jogadores aqui, tanto o Enzo, tanto o Cedrite, e o Enzo principalmente fizeram um bom jogo, é que esses corredores do Palmeiras aqui, o corredor de velocidade, o corredor de força, como você queira falar, corredor lateral, foi muito bem anulado pela equipe do São Paulo. Quando essa bola chegava no Piquerez, você tinha um salto de pressão aqui do Cedrite, anulando o Piquerez desse lado aqui, quando ele recebia a bola. Muita gente fala, o Palmeiras foi mal, o São Paulo anulou o Palmeiras. Essa bola chega no Felipe Anderson, você tinha o Bobadilla aproximando, fazendo a pressão. Tá? Se o Felipe Anderson manda essa bola aqui pro Moreno, marcação do Tapia. Se essa bola chega aqui, quem corria aqui também era o Tapia para fechar aqui o Gustavo Gomes. Essa bola chega no Giai, marcação, pressão aqui do Dias, do Enzo Dias. Então São Paulo conseguia anular os corredores do Palmeiras e o meio do Palmeiras. Essa bola chega aqui no Andréas, tinha o Marcos Antônio fazendo perseguição no Andréas.
Se o Andrés vem baixar aqui com a bola, tu tinha o Marcos Antônio acompanhando. Se o Veiga baixa aqui, tu tinha o Maia acompanhando. Se essa bola chega aqui nele, que está com liberdade maior, ele não tinha linha de passe para quem trabalhar, porque o São Paulo estava marcando. E aqui São Paulo tinha uma superioridade maior, superioridade numérica, que era 3 versus 2 jogadores do Palmeiras. Então o São Paulo conseguia anular muito bem a equipe do Palmeiras quando o São Paulo apertava. Né? E também soltava bastante pressão a equipe do São Paulo. No primeiro gol mesmo, o Palmeiras tem a posse de bola aqui, um exemplo, o Aníbal Moreno. Você vê que o Murilo salta aqui, o Aníbal tá aqui no primeiro gol do São Paulo, tá? Você tem aqui o Luciano, você tem aqui o Piquerez baixo. Aqui no primeiro gol do São Paulo, tá? Vou aqui falar do primeiro gol do São Paulo. Mostra muito a pressão do São Paulo. E o São Paulo pressionou a equipe do Palmeiras. Quando a equipe do São Paulo tá marcando assim, dessa maneira, quem dá o primeiro salto de pressão aqui é o Sabino, cara. Você tem uma ideia, o Sabino ele vem aqui, quando essa bola chega, eu acho que é no Veiga mesmo, não sei se é no Veiga, eu acho que é no Andréas. Essa bola acho que é no Felipe Anderson. Acho que essa bola chega aqui no Felipe Anderson. Isso eu falo do primeiro gol do São Paulo. Quem vem perseguindo aqui, tá com essa bola aqui carregando a bola, é o Murilo. Não sei se vocês perceberam que é o Murilo que tá carregando essa bola. E aqui abre uma linha de passe, que o Murilo dá esse passe aqui pro Felipe Anderson. O Felipe Anderson não passa a bola pro Murilo, que ele avança aqui, perde a bola pro Sabino. Aí o São Paulo tem a jogada que você tem o Marcos Antônio aqui posicionado, com mais liberdade. O Sabino recebe essa bola, briga por essa bola vai sobrar aqui, chega no Marcos Antônio, e o Marcos Antônio tem essa liberdade, porque ninguém está apertando o Marcos Antônio. O Murilo está aqui, você tem um Piquerez mais fechado aqui. Então, quando isso acontece, o Aníbal Moreno está mais avançado aqui. Fica esse espaço aqui vago, que era o espaço do Murilo, para o Murilo estar. O Murilo avançou. Se ele tivesse aqui, não teria aquela bola lançada para o Luciano. Então, essa bola chega ao Marcos Antônio, ele consegue lançar o Luciano aqui com liberdade para fazer o primeiro gol do São Paulo, tá? Então, a neutralização do São Paulo e achar os espaços que o Palmeiras dá, o Palmeiras entregava ao São Paulo, até mesmo quando a bola tá do São Paulo está do outro lado com o Enzo. Um exemplo, o São Paulo tem essa movimentação aqui pro lado de campo, o balanço do bloco, tá? Da equipe do São Paulo. Você tem a equipe do Palmeiras, a equipe do Palmeiras sempre marca balançando o seu bloco pro lado, né? Então, quando o Palmeiras se movimenta para esse lado de campo, balança seu bloco para esse lado de campo para fazer a marcação, que isso faz parte da equipe do Palmeiras, de puxar o seu bloco de marcação para um lado de campo e sempre deixa um lado de campo com liberdade. Então você tinha o São Paulo sempre buscando ter 2 jogadores desse lado de campo, mais o Alan Franco. Então o São Paulo ficava com uma liberdade desse lado de campo. Por isso, com a bola invertida aqui do São Paulo, fazia o Palmeiras se movimentar, abria mais um espaço, o Luciano subia aqui, mesmo se o Murilo aperta o Luciano, você tinha o Bobadilha baixando aqui para receber essa bola com mais espaço. Então o Felipe Anderson tinha que caminhar para cá, você já tinha aqui o Marcos Antônio aparecendo aqui para receber essa bola no espaço, então você tinha aqui o Moreno vir para cá, e aqui você tinha o Tapia atacando no espaço para receber a bola em alguns momentos, ou muitas vezes até o próprio Marcos Antônio atacava esse espaço para receber bola em profundidade. Então o São Paulo conseguiu encontrar os espaços também que o Palmeiras entregava a equipe do São Paulo. O São Paulo foi muito bem no primeiro tempo, né? Muito bem mesmo no primeiro tempo. Já no segundo tempo, eu acho que o primeiro tempo do São Paulo, o São Paulo vira com 2-0 e o São Paulo faz um bom jogo. O Paulo faz um bom jogo. No segundo tempo, o Palmeiras, o Abel vê a necessidade de mudança, e realmente tinha uma necessidade de mudança, e uma mudança rápida na equipe do Palmeiras, sai de aí o Abel traz o Fux no lugar do Murilo. Por que o Fux no lugar do Murilo? Muita gente critica, fala que tocou zagueiro por zagueiro. O Fux ele tem uma questão de condução de bola melhor. Tá? Entra o Alan aqui, tá? O Abel faz o quê? Muda, põe o Alan aqui. Põe o Maurício no lugar do Veiga também. O que o Abel entendeu quando o Abel fez isso aqui? O Abel fez o seguinte: ele traz normal o Rock mais para aqui, o Franco se movimentando. O que ele pensou? Aqui o Enzo já tinha tido muitos duelos. O Paulo venceu bastante duelo hoje. E o Enzo tinha muita liberdade. Então ele traz o Alan para cá como ala, traz o Maurício para encostar no Alan, traz o Andrés para trabalhar mais centralizado, traz o Felipe Anderson para trabalhar mais aqui. O Palmeiras fica assim, o Felipe Anderson como fosse um ala, tá? Mas o Felipe Anderson como fosse um ala, trabalhando mais de ala, porque ele segura mais o Piquerez, traz o Fux para trabalhar carregando a bola e puxa o Aníbal Moreno para cá. Então agora eles têm uma linha de 3 aqui, muitas vezes com o Piquerez avançando, quando o Piquerez avançava, fechava aqui o Felipe Anderson, o Aníbal Moreno fazia essa linha de 3, então o Palmeiras ficava assim.
desse posicionamento, com o Aníbal Moreno mais aqui, o Piquerez às vezes fazendo esse corredor. Quando o Piquerez não estava aqui, estava por dentro, você tinha o Felipe Anderson fazendo lado de campo. Então o Palmeiras ficou assim. O que acontece? Aqui pesa para o São Paulo, o São Paulo começa a ter dificuldades aqui. O Alan agora ele começa a ganhar mais as costas do Enzo. Trabalhar mais nas costas do Enzo. Então agora você tem que ter o Sabino cobrindo aqui em alguns momentos, mas você tem o Maurício que vai baixar aqui. Às vezes o Sabino tinha que fechar aqui, você tinha o Maurício com mais liberdade para receber um passe. Para receber um passe aqui com mais liberdade. Então o Enzo tinha que me fechar aqui. Marcos Antônio agora tinha que baixar aqui para se preocupar com o Alan ou se preocupar com o Maurício. Enzo Dias com o Alan. Você deixa a liberdade para o Andréas Pereira, porque aqui você baixa o Felipe Anderson. Já está aqui o Felipe Anderson. Bobadilha vai subir aqui. Você tem aqui ele fechando aqui, ou muitas vezes você tinha o Aníbal avançando um pouco, você tinha o Fux vindo aqui, você tinha eles vindo aqui. Então o Palmeiras ficava assim. O Fux, um exemplo, tem o Fux com a bola, você tinha o Aníbal se movimentando aqui. Então já puxava a marcação do Bobadilha. Então, tu tem a liberdade do Andréas agora aqui, com bastante liberdade para receber um passe. E o Andréas sempre recebia essa bola de frente, com muita liberdade. Você tinha um salto de pressão do Marcos Antônio, aí você tinha a movimentação do Sabino, mas você tinha espaço aqui para esse rapaz receber a bola aqui, que buscava muito bola aqui. O Franco, ele vinha aqui buscar muito bola aqui em cima. Então você tinha o Roque baixando aqui, e o São Paulo ficava assim. Então o Palmeiras, quando a mudança do Abel trouxe ao Palmeiras, além de velocidade do lado direito de campo, que não tinha, o Giai estava sendo muito bem marcado. Agora você tem um Alan que faz 1 contra 1. E você tinha também aqui o Maurício, e você tinha o Andrés com bastante liberdade agora para se movimentar e ser esse cara para receber a bola com liberdade no campo, recebendo a bola sempre de frente. Se ele vai no Andrés aqui, o Marcos Antônio deixa a liberdade aqui para o Franco. Se ele salta, abre espaço nas costas para o Roque se movimentar, Felipe Anderson se movimentando. Então o Palmeiras começou a gerar e encontrar espaços. E essa mudança do Abel trouxe melhoras à equipe do Palmeiras. Então o Palmeiras não venceu o jogo apenas por vencer, digamos assim, pelo erro de arbitragem. Não foi isso. O Palmeiras venceu o jogo porque o Abel soube mudar o time. Amanhã eu vou mostrar no vídeo melhor para vocês. O Abel soube mudar o time, soube trazer um time diferente a campo para dar mais liberdade para os jogadores de meio. E agora com o Aníbal aqui, com o Felipe Anderson aqui, com o Andréas e com o Maurício, agora a equipe do Palmeiras tinha uma superioridade numérica central. E essa movimentação de achar espaço. Quando se movimentava, eles vão arrastar o marcador. Então sempre um vai gerar espaço para um jogador aí receber essa bola livre. Então o Palmeiras ele mudou. No segundo tempo e deu certo. Porque pro Palmeiras, por isso o Palmeiras vence esse duelo no segundo tempo, tá? E o São Paulo também muda. O São Paulo traz Rodriguinho no lugar do Marcos Antônio, né? Que quando sai o São Paulo muda demais, né? Então o Rodriguinho não marca como o Marcos Antônio, tá? Tanto é que o gol do Palmeiras, do Vitor Roque, o Rodriguinho estava marcando o Vitor Roque no gol do Palmeiras, amanhã eu vou mostrar para vocês também, tá? Isso o Alisson vem no lugar do Bobadilha, que já estava com o cartão amarelo. E o meio de campo do Palmeiras tinha jogadores com mais fôlego, estava o meio de campo mais preenchido, com mais jogadores, com jogadores de qualidade. Então, uma falta ali seria uma expulsão do Bobadilha e de tudo que o árbitro já tinha feito. Né? Já tinha feito um monte de besteira. Né? E entra o Lucas no lugar do Tapia. Tá? Então, São Paulo mantém a formatação, só muda os jogadores. Tá? Então, acho que o segundo tempo do Palmeiras, eu acho que tem a questão do mérito também. Do mérito também do do Abel Ferreira. Né? O Abel Ferreira tem seus méritos também. Depois ele tira o Piquerez, ele tá o Jeft, que também é um cara que joga de lado de campo, tá? Mas é um cara de mais marcação também, que trabalha mais por dentro. E sai o Felipe Anderson para a entrada do Souza, que é esse cara que trabalha mais na ponta. Então, ele trabalhando mais na ponta, ele vai puxar a marcação. Uma liberdade maior para o Vitor Roque, sabe? Então, o Palmeiras fica nesse posicionamento aqui. Né, quando ele traz aqui, fica mais no, vamos dizer aqui, vamos colocar no 3-4-3, digamos assim, um 3-4-3, porque o Souza ele trabalha mais na frente, trabalha mais por dentro, mas também trabalha do lado de campo. É um cara que se joga também do lado de campo ali para trabalhar do lado de campo como trabalhava no Tadieres, né? Abrindo mais pelo lado de campo. Então é isso, gente. Amanhã eu vou trazer um vídeo melhor, tá, pra gente falar aqui, tá bom? Pra gente mostrar algumas coisas aqui do jogo, realmente a gente trocar uma ideia melhor, tá? Mostrando realmente a movimentação do campo, trazendo o jogo realmente em vídeo pra gente falar um pouco aqui do jogo, tá? E aqui é o SofaScore pra gente mostrar um pouquinho, né, do SofaScore também, da questão de intensidade do jogo. Pode ver que no segundo tempo o Palmeiras começou melhor,
Realmente teve uma boa intensidade. Os gols saiu ali mais quase no meio pro final do segundo tempo. São Paulo teve um primeiro tempo que começou um pouco ruim, Palmeiras marcando muito bem, depois São Paulo domina o primeiro tempo todo. Então é isso aí, gente. Deixa teu like aí, teu comentário, tá? Tua sugestão de vídeo também, tá bom? E amanhã a gente volta para falar desse jogo também, tá? Então, um abração, até a próxima.